Boa tarde, minha gente. Começamos mais uma live do Ative Seu Poder. Agora para vocês, com um tema que eu escolhi aqui, que é muito importante para a gente viver melhor, né? Qualquer profissão que você tenha, mas principalmente na profissão de designer de sobrancelhas, na profissão de micropigmentador, na qual você vai ter mais destreza em possibilidades, né, de tudo que a gente vai trazendo no dia a dia. E o tema é sobre produtividade, né? Como ter mais produtividade. Isso é um tema que a gente costuma ver muito, né, no dia a dia, pessoas falando, mas eu vou trazer aqui para vocês de uma forma diferente. Primeiro eu quero trazer o conceito, né, que eu sou essa pessoa que conceitua, né, o que é produtividade em si, né, na profundidade da palavra. A produtividade é a capacidade de fazer mais tarefas usando menos tempo ou usando o mesmo tempo para gerir essas tarefas, né? Então a gente vai distinguir uma pessoa que é produtiva de outra quando essa pessoa mais produtiva faz muito mais tarefas no tempo que as duas pessoas têm, né? No mesmo tempo. E aí, pessoal, o recurso mais importante que a gente tem, né, para gerir é a nossa vida. E a nossa vida, ela quer dizer o tempo. O tempo é vida. Então é a gestão do tempo, gestão no tempo. O quanto você consegue gerir a tua própria vida. E isso é produtividade, isso é gestão do tempo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão no tempo. O conceito, né, dessa produtividade é você administrar bem o recurso mais importante, que é a sua vida. Então eu vou trazer algumas coisas aqui que fazem com que você não tenha produtividade no seu dia a dia. Uma delas é a distração. O quanto você permite de distração, que você tem distração para que você venha produzir suas tarefas, né? Tudo o que te tira do foco que você determina é uma distração. Pode ser um celular, pode ser uma televisão, pode ser um rádio, pode ser uma fofoquinha, não é mesmo? Acontece. E tudo isso vai tirar você daquele padrão definido no qual você definiu, né, de realizar e não realizou. E entre outras coisas também vem a procrastinação, que é você empurrar com a barriga aquilo que você precisa fazer naquele momento. Isso também é horrível pra gente conceituar, né? Assim, é bom que a gente conceitue, mas é horrível a gente manifestar isso no nosso dia a dia, porque isso faz com que você não consiga definir coisas que você quer para você, realizar suas metas, conseguir mais cliente, conseguir atingir objetivos, se orgulhar de você mesma. Isso faz com que você fique abaixo da média. E ser abaixo da média é uma pobreza. Pobreza é improdutividade. Improdutividade também é você perder o controle dessa gestão com a distração, no qual eu estava falando aqui antes. Então, uma forma da gente conseguir ter mais produtividade é a gente listar as prioridades. As prioridades, o que vem primeiro no seu dia a dia, o que para você é o mais importante para que você possa executar. Então a lista de prioridade é uma das tarefas mais importantes para você aumentar a sua produtividade no seu dia a dia. Outra
outra coisa muito importante é você saber a diferença entre necessidade, o que é necessidade, a tarefa de necessidade e a tarefa de importância, o que é importante para você fazer. Por quê? Porque quando você não sabe essa diferença, se torna algo urgente. Algo urgente é o que você tem que parar tudo para fazer. E esse algo só vira urgente, essa tarefa só vira uma urgência se você ignorar a importância que ela tem naquele momento. Às vezes nem é definido naquele momento, é por vários dias atrás e você não fez e aquilo se torna urgente. Vou dar um exemplo. Lá na escola, quando você fazia aqueles trabalhos de ciências, português, a professora falou assim, olha, daqui a 15 dias vai ter a entrega do trabalho, o trabalho é sobre isso, isso e isso. Aí você levava 14 dias, digamos assim, para começar a fazer aquele trabalho que tinha 15 dias de prazo. Esse exemplo quer dizer o seguinte, era importante você fazer, definir nesse tempo, né, 15 dias, mas você não fez nesse exemplo. Então você levou 14 dias para ficar desesperada para fazer aquela tarefa importante no 14º dia, quando é para entregar no outro dia ou você fazia no mesmo dia. Então aquilo se torna muito maior, aquilo se torna urgente. E isso não é a melhor forma de lidar com a gestão no tempo, a gestão do nosso tempo. A melhor forma é a gente tratar as coisas no tempo que elas devem ser tratadas. E outra coisa importante de eu frisar aqui mais um tópico é que a urgência dos outros não é a sua urgência. Então a pessoa está desesperada querendo de repente conversar com você ou fazer alguma coisa. É a urgência dela, você deve colocar a urgência da outra pessoa no lugar da outra pessoa. Então, essa é a característica que você deve desenvolver para poder evitar essas variações de percepção, evitar as, como que eu disse na palavra anterior, distrações. A distração, corrigindo o que eu falei, a distração faz com que você evite o momento presente, evite as suas tarefas importantes e fazendo com que elas se tornem urgências. Então esse é mais um ponto onde vai fazer com que você aumente a sua produtividade. Outra forma de aumentar a produtividade é você usar a agenda. Parece bobo, parece uma coisa que todo mundo fala, mas você sabia que se você não usar a agenda para que ela te avise, ou seja, usar essa ferramenta ao seu favor, você pode se enrolar? Você sabe disso, que às vezes pode acontecer alguma coisa, te tirar daquele foco, pode de repente você esquecer, porque a nossa cabeça é falha, a gente acaba esquecendo de várias coisas e tá tudo bem, sendo que isso pode gerar um transtorno depois, que vai acabar atropelando uma coisa na outra. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, e a agenda é uma ferramenta importante para você que quer ter mais produtividade. A produtividade depende disso também, de você usar as ferramentas ao seu favor. Outro ponto é que a gente precisa saber delegar algumas tarefas ou buscar outras formas de realizar aquela tarefa para que você possa vir a ter aquele tempo para fazer outras coisas ou se manter permanente no que você precisa das tarefas do seu dia a dia. Então saiba delegar, não seja centralizador de ter tudo ali para você fazer. Saiba também pedir ajuda nesses momentos, que aí você consegue, né, estar mais focado naquilo que você definiu realizar.
Outra coisa legal de você saber sobre produtividade é que quando você faz aquilo que é mais desafiador para você primeiro, você consegue, de uma forma mágica, facilitar todas as tarefas que vêm depois dessa tarefa que é desafiadora. Então, se você manter na tua mente fazer aquilo que é mais desafiador para você, você consegue trazer a facilidade em seguida, né? Porque aquilo que é desafiador você fazendo primeiro, todas as outras coisas que você faz após isso se tornam fácil, se torna tranquilo. E eu vou dar um exemplo para você que está me assistindo, que é o seguinte: antigamente eu era muito sedentária, eu não fazia exercícios físicos, eu não ia para academia, eu não realizava nenhuma tarefa que fosse me desgastar, porque o nosso corpo ele é preguiçoso por natureza, porque o cérebro tem como definição economizar energia. Então eu não fazia. Então, para mim, o que era mais desafiador era realizar uma atividade física no meu dia. E aí eu pensei, depois de tanto estudar, fazer coisas para me desenvolver, que se eu escutasse, né, o conselho que eu escutei há algum tempo, vamos dizer anos atrás, de primeiro fazer o exercício físico, porque era mais desafiador, eu conseguiria fazer tudo com facilidade. Então eu priorizei o exercício físico como a primeira coisa no meu dia. Então todos os dias, quando eu acordo, de tarefas externas, digamos assim, a primeira coisa que eu faço é exercitar o meu corpo para criar potência de fazer todas as outras tarefas com facilidade. Então, se eu desenvolvo a minha capacidade física em primeiro lugar como uma tarefa desafiadora, que é no meu caso, eu consigo tratar todas as outras coisas com mais facilidade. Então esse é um exemplo que eu trago para você, que é engula o maior sapo que você tem no seu dia. Ou seja, faça aquilo que é mais desafiador para você em primeiro lugar. Bota ele no topo, que aí você vai ter mais facilidade com todas as outras coisas que você precisa realizar. O cérebro, pessoal, gosta de rotina. Vocês sabiam disso? Existem vários estudos que mostram que a gente, o ser humano, desenvolve muito bem com rotinas criadas. Ou seja, tarefas diárias nas quais você define e cria uma rotina na qual você segue todos os dias. O que faz você ficar bem com essa situação é um mecanismo neural que vai criar caminhos de você repetir aquelas tarefas. Então, as rotinas, elas servem para criar um caminho neural, no qual sempre você vai poder seguir aquele caminho e fortalecer em você. Então, quanto mais rotinas você tiver definida na tua vida, mais produtividade você vai ter. Isso é um dos fatores que fazem com que as pessoas desenvolvam essas habilidades de produtividade. Tem gente, assim como eu, que eu também posso me colocar nessa lista, que quando chega ao meio-dia dessa pessoa, ela já fez muito mais coisas do que a pessoa consegue fazer em uma semana. Ou em 2 dias, se comparar com uma pessoa que não entende esse conceito. Então, aí que está a importância, né? Você criar mecanismos, e não precisa ser algo megalomaníaco. Vou pegar um software, vou pegar um computador, um celular, vou botar um pombo correio, não sei, gente. Às vezes vocês colocam as coisas como se fossem muito difíceis, né? Nem desafiadoras, difíceis, um monstro, mas existe uma tecnologia que a gente não pode esquecer, não pode ignorar, que é essa tecnologia aqui, ó, papel, caneta. Essa tecnologia,
É muito simples. De você listar aquilo que você precisa no seu dia a dia no papel. Suas prioridades, as coisas importantes, usar uma agenda no celular, não tem dificuldade nisso. A gente que esquece a importância da nossa vida, da gestão do tempo, da qualidade de vida. E ter essa liberdade de organização, de produtividade, é uma forma de viver melhor, uma forma de ter qualidade de vida. Então é isso que eu trago aqui para vocês hoje, né? Algumas das tarefas e dos mecanismos que eu utilizo para ter mais produtividade e venho transbordar e compartilhar com vocês aqui que tem interesse de melhorar essa parte em vocês. E deixo aberto aqui agora o momento, né, para a gente tirar dúvida, para você falar o que você acha, se você já sentiu isso, se já passou por isso, se tem alguma pergunta. Eu estou aqui agora abrindo esse espaço para que vocês façam essa pergunta. Se não tiverem, né, a gente fica por aqui e eu trago mais informações para vocês na próxima live, na próxima segunda-feira, ao meio-dia, para que a gente possa desenvolver mais assuntos e compartilhar. Né? Eu trago aqui formas de criar habilidade para que possamos juntas compartilhar e ativar o nosso poder. Que aqui esse projeto é de Ative Seu Poder, que vai variar entre situações que a gente vai desenvolver como pessoa e também como profissional da área, que para quem não sabe, eu realizo cursos e mentorias. Caso você tenha interesse, é só entrar em contato que eu estarei à disposição. Beijo grande.